Deus sempre está vendo. Ah, mas parece que não está valendo a pena. Deus sempre está vendo. Ah, mas parece que ninguém viu. Eu abençoei aquela pessoa, eu ajudei aquela pessoa que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas Deus está vendo. Às vezes você está fazendo, às vezes ninguém viu. Às vezes você foi lá, teve uma boa atitude, orou, ajudou. Às vezes você fala, eu queria ser reconhecido. Jesus falou, se você tiver a sua recompensa aqui na terra, você não vai ter no céu. Então faz o que você tem que fazer e sabe que o seu Pai está te vendo. O seu Pai está te vendo no secreto. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Esse é o ano do melhor vinho e o Senhor preparou o melhor para o final. Amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Podem se sentar, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus. Diga comigo, por favor, crentes na prática. Crentes na prática. Toda palavra é para nós. Todas as palavras são para nós todos os dias. Porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. E por mais que alguma mensagem me seja familiar, o Espírito Santo, ela traz um entendimento novo. O Senhor disse para Josué que o segredo para o sucesso é sempre declarar e pensar na palavra. Então pode ser que haja épocas que a gente fale bastante sobre Saul, bastante sobre Davi, bastante sobre Abraão. Ah, mas eu já conheço a história de Abraão, eu já conheço a história de Davi, já sei como é que Saul terminou. Pois é, mas a palavra está falando. A palavra, o Senhor falou que o segredo para o sucesso de qualquer pessoa, mas dizendo para Josué, é você o tempo todo estar pensando na palavra e declarando a palavra. Não pensando no problema e falando de problemas. Daquilo que não dá, daquilo que não consigo, daquilo que você sabe que não pode, não consegue, isso ninguém precisa falar. Você sabe até onde você pode ir. Mas Deus, que a gente acabou de louvar e adorar o Senhor, tem alguma coisa? Alguma coisa? Me diz alguma coisa que Deus não pode. Alguma coisa difícil demais para mim? Não, não há. Então a palavra está falando, e a palavra vem com sabedoria, ela vem com entendimento, ela vem com luz, com revelação. E para isso eu preciso de relacionamento. De relacionamento. As coisas estão mudando muito rápido. O mundo está mudando muito rápido e para pior. Antigamente, tinha algumas pesquisas. Antigamente, o volume de informações que o ser humano conseguia produzir, ele dobrava a cada 25 anos. Até alguns anos atrás, uma criança de 7 anos, ela tinha mais conhecimento, ela tinha mais acesso à informação que o imperador romano, que César, que era o homem que comandava o mundo naquele momento. Então ele sabia de tudo, ele comandava tudo, ele tinha todo o poder naquele momento, mas uma criança de 7 anos já tinha acesso a mais informações. Não a mais cultura, obviamente. A gente sabe que as pessoas de mais antigas liam mais, estudavam mais, etc. Mas ao acesso a um volume de informações muito maior. Até pouco tempo atrás, o volume mudava, dobrava. O volume, imagina tudo que existe de informação no mundo. Ele dobrava a cada 3 meses. Agora, com a inteligência artificial, com as programações, com tudo acontecendo, ela dobra. É surreal. Ela dobra a cada 24 horas. Isso é surreal. Ninguém tem capacidade de absorver tanta coisa. Por isso que as pessoas estão perdidas. As pessoas estão fracassadas. Por quê? Porque elas estão desequilibradas.
Você já deve ter visto vídeos absurdos. O que as pessoas fazem para ter um like, para ter um comentário, para ter uma curtida. Apareceu ontem para mim um vídeo de um cara que ele foi pular de um balão lá no Brasil. Ele foi pular e o balão ele é muito grande, então ele vai igual uma fofinho, né, até ele chegar no abismo, né? Ele foi e ele entrou rasgou o balão. Então, em vez dele pular para fora do balão, ele pulou para dentro do balão. Porque ele queria fazer uma imagem espetacular. Realmente seria espetacular. Mas ele afundou, ele podia ter... Ele se machucou, mas não morreu. Você já deve ter visto várias vezes aqueles vídeos que as pessoas pulam de penhascos para fazer manobra. Você já deve ter visto de todo tipo de absurdo. Gente que suja a casa inteira para fazer o vídeo dela limpando. Tudo preto, assim, sujo, bagunçado, para mostrar como que ela limpa. Tem vídeo de gente que limpando banheiro químico. Então tem de tudo. Tudo vazio. Tudo que não muda nada, não acrescenta nada, não te agrega, não te torna uma pessoa melhor. As pessoas colocam em perigo, as pessoas colocam em situações estranhas, humilhantes muitas vezes. Mas não tem problema. As pessoas não sabem dirigir a própria vida. Mas ela tem uma força, uma disposição para coisas inúteis, que é algo surreal. E quando se vai para a parte que muda a vida da pessoa, que é você buscar a Deus, que você alinhar a sua vida, você cuidar da sua família, aí ninguém tem tempo, aí buscar a Deus é um protocolo, e os filhos ficam na mão dos outros, ficam na mão do tablet, na mão do celular, na mão de escola, na mão de professor, e assim a vida vai andando, e o mundo vai piorando. Mas Deus não pede favor para ninguém. Deus não tem problema com substituição, com recomeço. O Senhor, ele chegou ao ponto de se arrepender de ter feito o homem. E ele foi lá e recomeçou. Quantos que tinham lá? Só tinha Noé. Mas ele foi lá e ele recomeçou. Tinha uma família. O Senhor não teve problema. Nossa, mas ele fez um homem. E quando ele viu o homem, ele viu que aquilo era muito bom. Mas o homem se corrompeu, o homem foi ouvir o diabo, o homem foi fazer do seu próprio modo. Então ele recomeça. Ele recomeça. Começou lá com Noé, recomeçou com Noé. Vamos lá. Vamos recomeçar. O Senhor não me pede favor. O Senhor busca um povo zeloso e de boas obras. Um povo amoroso, um povo generoso, um povo que quer vencer, um povo que quer agradá-lo, não um povo que quer só saber do dinheiro, um povo que só quer saber dos likes, um povo que quer saber apenas da imagem, um povo que quer saber quantos seguidores você tem. Deus não quer saber desse tipo de povo. Ele quer saber daquele que tem um coração aberto a Ele, que quer praticar um estilo de vida, não praticar uma religião, porque religião não muda a vida de ninguém. Eu lembro da minha avózinha, simples, ela falava, que as pessoas precisam ter uma religião. Ela era católica, mas o sentido dela, eu sabia o que ela queria dizer. As pessoas precisam ter valores. Porque o freio moral de uma sociedade são os valores cristãos, judaico-cristãos. Uma sociedade que não valoriza os princípios dos valores judaico-cristãos, ela não tem limite, ela não tem freio. O que nos dá freio de até onde eu vou, até onde eu posso ir, são valores. Se eu não tenho valores, vira anarquia, tudo é possível, eu posso fazer qualquer coisa. E é onde nós vemos uma boa parte das pessoas entrando. As pessoas vão entrando na promiscuidade assim num nível absurdo. As pessoas vão buscando coisas para se entreterem de uma forma absurda.
As pessoas numa loucura, numa vontade de se suprir de alguma coisa por causa do vazio que está dentro delas, elas se envolvem com animais, se envolvem com pessoas, se envolvem com entretenimento em excesso e não tem mais nem identidade. A gente vê esses vídeos ridículos aí de pessoas que andam de coleira. A pessoa se coloca como um ser, um animal. Sendo que a palavra nos ensina que nós devemos dominar sobre os animais, sobre tudo, inclusive sobre nós mesmos. A gente vê as pessoas sendo dominadas pelo ócio, pelo entretenimento, pela preguiça, pelo sexo, pelas vaidades, sendo dominadas pelos sentimentos, pelo vazio. Quando nós devemos ser dominados e conduzidos por Deus. Então, o que muda a nossa vida não é ter uma religião, não é vir a um culto. O que muda a nossa vida é a prática da palavra, é a prática da obediência a essa palavra. Aqui em 2 Crônicas 16 diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então o Senhor está olhando e buscando um coração que é perfeito. Ele não busca pessoas perfeitas, porque Ele não vai encontrar. Ele busca corações perfeitos, corações que Ele quer mostrar a sua força. E Ele vai mostrar força para quem? Para quem quer vida com Ele. Deus não é carente. Deus não fica implorando, vem aqui, vamos conversar. Não. Deus não é carente. Ele quer mostrar a força dele, o poder dele na vida daquele que quer estar com ele. Amém, pessoal? Não? Então essa é a vida com ele. Então nós precisamos buscar essa consciência. Se eu quero uma vida com Deus ou apenas eu estou vivendo um protocolo religioso. Eu estou tirando da frente, eu vim no domingo, bom, estou bem com Deus, já cumpri minha obrigação, né? Tirei isso da minha frente, cumpri a minha tarefa, ou eu vim aqui, Senhor, fala comigo, quero te adorar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que presente, que privilégio, nós estarmos na igreja, na casa de Deus, abençoados. Ou... vamos lá, vamos para a igreja, vamos pessoal, vamos porque eu quero voltar ainda, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá fazer um trem, tem que resolver esse negócio. Não é assim. Porque é muito fácil lidar com as coisas como apenas uma obrigação. E o Senhor está buscando corações perfeitos. Nós vamos errar, mas Ele está olhando para o coração. Como Ele falou para Samuel, o homem olha para o exterior, o homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Então ele olhou lá o irmão mais velho de Davi e falou assim, nossa, esse rapaz é alto, ele é bonito, ele é forte, né? Ele é do exército, ele tem uma cara boa, ele tem cara de rei. Mas ele falou, eu já o rejeitei. Ele já tinha rejeitado, só pelo coração. Não pela aparência, mas pelo coração, pelo espírito daquele rapaz. Mas quando ele olhou para o Davi, o que ninguém olhou, aquele ali tinha um coração perfeito. Então esse é o entendimento. Senhor, eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero acertar, Senhor, eu quero te agradar, a gente precisa ter essa sinceridade. Senhor, eu quero te agradar. E agradar a Deus é como? Confiar nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu agrado a Deus confiando nele. Se todas as vezes que eu tenho um problema eu faço do meu jeito, eu mostro para Deus que eu não confio nele. Então não adianta eu falar, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu busco a Deus, eu vou na igreja. Você faz como as coisas? Baseado na fé ou baseado na circunstância que você está vivendo, no sentimento que você está sentindo naquele momento? Porque se eu tento ajudar a Deus, eu vou fracassar. A gente pode lembrar de Rebeca e de Jacó. Rebeca é a mãe do Jacó, esposa do Isaac.
Rebeca e Jacó tentaram, entre aspas, ajudar a Deus. Quando ela estava com aquele desconforto durante a gravidez, ela quis entender por que está essa coisa. O Senhor falou para ela que tinha uma batalha lá dentro dela, acontecendo dentro dela. E que uma nação seria maior do que a outra. Que o filho mais novo seria mais forte do que o mais velho. Então que aquelas duas nações viveriam um conflito. Só que o mais novo seria mais forte do que o mais velho. Então a Rebeca, ela quis ter certeza que ela já tinha uma afinidade maior com Jacó. Jacó era de casa, o Esaú gostava de caçar, ele gostava de ficar no tempo, no mato, né? Isaac gostava desse perfil. E o Jacó era mais caseiro. E a Rebeca acabou tendo mais afinidade com ele. Então, ela quis ter certeza de que Deus não ia se confundir, de que aquilo ia se materializar, de que realmente o Jacó seria mais abençoado. E o que eles fizeram? Vamos enganar seu pai. Vamos enganar seu pai, porque ele vai dar a benção, aí está tudo certo, aí está tudo resolvido. E muitas vezes a gente age assim também. Se eu estou com um problema financeiro, ao invés de confiar em Deus, eu vou lá e faço do meu modo, eu vou lá pego emprestado, eu vou lá, deixo de pagar um negócio para pagar outro, para cobrir, aí vira essa bola de neve, ou seja, eu vou lá, ao invés de confiar no Senhor, eu vou lá e faço do meu jeito. O que acontece? Eu me frustro, porque não dá certo. Deus não precisa da minha ajuda. Fale comigo, Deus não precisa da minha ajuda. Vamos ter isso muito claro. Deus não precisa da minha ajuda. Se eu confiar nele, se ele me deu uma direção, se ele me deu uma palavra, ele não está demorando demais. Ele não está esperando o negócio explodir. Não, ele vai chegar na hora certa, no tempo certo, mas eu dou o prazo. Não é Deus. Porque quem atrasa a nossa vida somos nós. A gente pode lembrar desse exemplo, por exemplo, de Abraão. Quando ele aceitou a proposta da Sara para se deitar com Agar e ter o Ismael, Deus ficou 10 anos sem falar com ele. Então quem atrasa a nossa vitória somos nós. Então eu não preciso ajudar Deus, porque Deus não precisa disso. Porque a atitude que a Rebeca e o Jacó acharam que estariam fazendo algo certo, todo mundo sabia que estava errado, estava enganando o pai. Mas vamos ajudar Deus. Quando ele foi casar, na primeira situação do casamento dele, ele já foi enganado. O Labão foi lá e deu a irmã. Ele queria uma irmã, ele deu a outra. Ou seja, pode demorar, mas tudo que eu plantar eu vou colher. Porque como está na palavra, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que eu planto, eu vou colher. Então, Deus não quer nada além do que obediência e um coração sincero. Quando a gente lembra daquelas promessas que o Senhor fez para Abraão, ele falou assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Aí quando chega, de minha parte, Abraão, essa é a minha parte, eu vou fazer isso na sua vida e na vida dos seus descendentes. De sua parte, obedeça você aos meus mandamentos, obedeça aos mandamentos você e seus futuros descendentes. Ou seja, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Obediência. E um coração aberto a obedecer, obviamente. Porque senão eu sou um cumpridor de regras, e o Senhor não quer cumpridores de regras. O Senhor quer pessoas que querem relacionamento. Porque somente a palavra, pessoal, somente a palavra tem o poder de mudar a nossa vida, somente a palavra tem o poder de endireitar a nossa vida. Então, se a minha vida está torta, é porque tem faltado alinhamento à palavra.
Se as coisas estão desalinhadas, o casamento não está indo bem, o financeiro não está indo bem, ou o emocional está instável, ou eu carrego aquelas mágoas, aquelas coisas, eu não solto, eu não me liberto, eu continuo preso, escravo, fechado. É porque tem faltado alinhamento. O Senhor quer pessoas livres. Se eu não consigo perdoar, eu tenho um problema de alinhamento. Se eu não consigo declarar, se eu não consigo sonhar, se eu não consigo acreditar que é para mim coisas maiores, coisas grandiosas, é porque tem faltado alinhamento. Então pode ser que ainda eu esteja preso a algumas coisas e eu não estou querendo largar. Mas quando eu largar, quando eu soltar, eu vou viver um novo tempo na minha vida. Mas enquanto eu não estiver disposto a largar e soltar e pegar nas mãos do Senhor, como quando Pedro saiu do barco e ele começou a afundar, obviamente ele estava na água, ele não tinha onde se agarrar, mas ele se agarrou em Jesus. Ele se agarrou no braço de Jesus. Então, enquanto nós não soltarmos tudo e agarrarmos no Senhor, nós não vamos viver os milagres. Nós não vamos viver, porque o Senhor ele não quer que eu exercite a minha fé para acabar comigo. Ele não falou, Pedro, então vem Pedro, o Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor, então venha. Aí ele deixa afogar? Não, ele vai estar lá, para te segurar. Ele não manda fazer um negócio e te solta no precipício. Não, ele está lá para te segurar. Então nós precisamos acordar para isso. Deus está falando. Deus está falando, mas às vezes a gente demora para entender. A gente demora para ouvir. O que acontece? O Senhor precisa mexer nas circunstâncias. Por quê? Porque Ele nos ama. Você não fala com seu filho uma vez, você não fala com seu filho a segunda vez, você não fala com seu filho a terceira vez. Tem hora que você precisa botar ele de castigo. Fica lá, mais uns 20 minutos lá no quarto. Aí vai lá e faz de novo. Eu te avisei. Aí você vai ter que fazer alguma coisa. Tem que dar lá umas 2 chineladas nele. Tem que tomar alguma decisão, uma atitude mais drástica. Vai ter que mexer nas circunstâncias dele. Por quê? Porque você odeia ele? Não, porque você o ama. Você não quer que ele seja um descontrolado, um desequilibrado, uma pessoa inconsequente. Então você quer tirar a insensatez. E por quê? Porque o Senhor quer tirar a nossa insensatez. Então Ele permite situações. Então a gente vive num tempo onde as pessoas, em um monte de lugar, as pessoas querem modernizar. Teve a turma aí, né, que falou até de modernizar a Bíblia. Tem aqueles que querem modernizar os cultos, as coisas. Então a gente vê uma coisa desequilibrada, gente que faz piada, que não tem reverência na igreja, que brinca, que faz graça com o batismo no Espírito Santo, que fala contra o dízimo. Se tudo isso funcionasse, se tudo isso fosse de verdade, era para estar tudo muito melhor, não é verdade? Sim ou não, pessoal? Se tudo isso que dizem que é velho, que é ultrapassado, que não funciona, que a Bíblia está meio velha, né? Tem que tirar o pó dela, porque está muito desatualizado. Tinha que estar melhor. Igreja você vê por aí, para todo lado. Para onde você pergunta, você vai, eu vou numa igreja. Não, eu sou crente. Era para estar tudo muito melhor. Então, obviamente, não é o caminho certo. Olha aqui o que diz em Lucas 6,39. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Esse é o tempo que a gente vive. Um monte de gente que não dá fruto de nada, não sabe de nada, mas se acha quase um teólogo. E não vive nada, só fala bobagem. Hoje a gente vive num tempo onde em muitos lugares o que se busca? Somente o se emocionar. Só o emocionalismo,
Outros buscam network, vamos fazer negócio, o que aquela pessoa pode me agregar? Deus? Não, Deus, o que é Deus? Não, eu quero saber do doutor fulano ali, do cicrano ali, do meu amigo tal ali, daquele cara ali que pode me ajudar a abrir uma porta. A gente já ouviu que um carro abria a porta, que um relógio abria a porta, que um amigo abria a porta. Deus? Quem que é Deus? O que diz na palavra? Se o Senhor não for o construtor, essa casa já era. Se não for o Senhor quem está vigiando aquela casa, aquela família, aquela cidade, não adianta ter vigia, sentinela. É em vão construir alguma coisa se o Senhor não estiver construindo. O Senhor pode usar pessoas para te abençoar, para te abrir portas, para te favorecer, para te abrir um caminho? Claro! Afinal, nós não somos uma ilha. O Senhor usa pessoas, o Senhor manda clientes, o Senhor te abre caminhos, te abre portas. É claro que Deus prepara pessoas, mas não é a pessoa, não é o carro, não é o relógio, não é... É Deus. Mas tem gente que essa parte esquece. Então, buscar Deus é secundário. Quero saber, fulano, e aí, e aquele negócio que a gente vai fazer, e aí? E a sua presença? Não, presença não, vamos só cantar aqui as músicas, e vamos nos emocionar, e eu choro, e eu saio daqui, já brigando com a minha esposa, eu já saio daqui, já dando tapa na perna do meu filho aqui, porque ele não pode respirar no banco de trás, fica quieto, rapaz, mas pai, você estava na igreja agora há pouco, fica quieto, me respeita. Muitos são assim. Então, quando nós perseguimos, quando nós buscamos esse relacionamento com o Senhor, de verdade, a gente se torna como Davi. Qual que é o padrão de Davi? Davi, quando cortou a pontinha do manto de Saul, opa, não posso passar daqui. O que isso mostra, pessoal? Ele era sensível ao Espírito Santo. Às vezes você pode falar alguma coisa errada, você pode pensar uma bobagem, você pode fazer uma bobagem, mas o Espírito Santo já incomoda e você percebe, você já... me perdoa, Senhor, me perdoa, falei bobagem, nossa, me perdoa, Jesus, eu quero, me ajuda a não fazer de novo. Esse tem que ser o nosso nível de sensibilidade. Mas tem gente que vai lá, briga, fala palavrão, fofoca, ofende as pessoas e está tudo certo. Não dá um peso na consciência, não lembra, não pede perdão, não tem temor, não tem problema nenhum, vive numa boa, vive, dorme, come, não ora, não agradece o dia, não agradece pelo alimento, não ora pelos filhos, não faz nada. E está tudo bem. Não pode, está tudo bem, está tudo muito mal. Está tudo muito ruim. Está tudo muito errado. Deus não é parte da nossa vida, Deus não é o dia de domingo, Deus é a minha vida. Jesus é a minha vida, afinal, se não fosse Jesus, onde que você não estaria? Será que você estaria vivo? Você sabe da sua história. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, porque se nós estamos aqui, se nós carregamos essa frase de um quarto de hospital para o mundo, é porque alguém acreditou na palavra. Porque quantos diagnósticos, além da epilepsia e do acidente do braço, tantas situações que me acometeram, que não era para eu ter família, que era para eu estudar numa escola especial, que era para eu não ter o braço, obviamente, por causa do acidente lá quando eu tinha 7 anos. É para ter uma vida totalmente arruinada. Mas alguém creu na palavra. Enquanto o próprio pastor já estava falando, deve ser a vontade de Deus, irmã Cléo, falando para minha mãe. Meu pai, desesperado, não sabia para onde correr, só não ia para Jesus. Mas ia para o médico, ia para o pastor, mas não ia para Deus. Mas ela foi lá, tirou na caixinha da promessa
o Isaías 53, verdadeiramente levou sobre si todas as suas enfermidades. Acabou. É isso que eu precisava. Era daquilo que ela precisava. Da segurança que vem a palavra. Da segurança que somente a palavra pode nos dar. E quando você tem uma palavra, e você fica com essa palavra, nada tira o que está dentro de você. Por que os cristãos de antigamente morriam nas arenas? Porque nada tirava a palavra deles. Nada tirava a fé deles. E tem gente que hoje, qualquer coisa, das coisas mais banais, tem gente que tem um nível de resiliência -1. Se alguém, sei lá, está tudo bem, está tudo perfeito, está tudo certinho, se bate a porta do carro mais forte, já é motivo para brigar. Resiliências -1, não é 0, é -1. Uma coisinha assim de nada, uma palavra mal colocada, uma provocaçãozinha, opa, já fechou, já fica de bico, já fecha a cara. Não, o povo de Deus não pode ser fracote assim não. O povo de Deus não pode ser fracote assim. Olha o que diz aqui em Isaías 58, pessoal. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Olha, eles vão para a igreja, parece que eles querem o Senhor. Como se fosse uma nação que faz tudo o que é direito e não abandonou os mandamentos do seu Deus. Olha só, tem gente que tem uma casca muito boa, que tem adesivo do carro, que no Instagram ele posta versículos, parece desejoso de conhecer os caminhos do Senhor. Pedem-me decisões justas. Ó Senhor, fala comigo, Senhor, me dá a direção. E parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Olha, por que jejuamos, dizem, e não viste? Senhor, eu oro, eu busco, eu vou na igreja, eu faço propósito, por que o Senhor não está vendo? Por que minha vida não está andando? Vamos ver. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum, olha só, pessoal, traga para a sua vida. Esse versículo aqui, infelizmente, é muito vivo, é muito comum. Como que o jejum de muitos terminam? Como que o final do culto de muitos termina? O seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas, olha o nível, de socos brutais. Fecha a cara com o irmão da igreja, briga com a esposa, briga com o filho, com o marido, mas estava agora 10 minutos, meia hora atrás estava lá adorando a Deus, cantando porque Ele vive, tomando a Santa Ceia. Traz para a sua vida, pessoal. Termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Olha o nível de espiritualidade desse povo. Isso aí é no soco, não era nem numa ofensa apenas, era no soco. Vocês não podem jejuar como fazem hoje. Esse daí, vocês não podem viver assim, não. Você não pode viver desse jeito e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse é o jejum que escolhi? Apenas um dia que o homem se humilha, olha, Senhor, eu estou aqui na sua presença. Os outros 6 dias, Deus, quem é você? Jesus? Eu já ouvi falar. Somente um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas. É isso que vocês chamam jejum? Um dia agradável, aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é esse de caras e bocas. O jejum, a separação, o que é o jejum? Jejum não é ficar sem comer. Hoje em dia ficou comum, né? Eu faço jejum intermitente. Eu fico 20 horas sem comer, não.
O jejum que o Senhor fala é separação. O jejum que desejo não é o de ficar sem comer ou com cara de sofrido ou com cinzas na cabeça. O jejum é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Ou seja, eu preciso fazer a diferença nessa terra. Como é que eu vou soltar uma corrente se eu estou preso? Como é que eu vou libertar alguém se eu sou escravo? O Senhor quer que você seja livre. O Senhor quer que você se liberte das correntes. Às vezes você é uma pessoa travada, você não consegue orar, você não consegue acreditar, você não consegue declarar, você não consegue sonhar. E um escravo não libera outro escravo. Tem até uma frase que eu não sei de quem que era, mas é alguém que se eu puxar, é alguém conhecido. Que você: eu libertei 1000 escravos, teria libertado outros mil se eles soubessem que eram escravos, se eles reconhecessem que eram escravos. Então, a pessoa às vezes: não, eu estou bem, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, eu me inclino, eu oro, tal. Mas não é esse o jejum que o Senhor quer, não é essa separação que o Senhor está falando. Não é partilhar sua comida com o faminto, não é ajudar as pessoas, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você o encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Esse é o verdadeiro evangelho. É você ser bênção, você ser íntegro, você constranger as pessoas pelo seu caráter. Não você fala que é crente, mas é mentiroso e não paga, e fala palavrão, e desrespeita as pessoas. Isso não é ser crente. Aí sim, a sua luz irromperá. Aí sim, ó, você quer vencer, né? Mas vivendo desse jeito que você estava até aqui, você não vai vencer. Mas fazendo, alinhando, ajustando a vida, ajustando o seu caráter, ajudando a sua vida com Deus, aí sim, a sua luz irromperá, aí você vai brilhar, aí você vai fazer a diferença, porque a palavra diz que eu sou luz e sal. Jesus diz que eu sou. Mas eu posso escolher ser trevas e ser insípido. Eu posso escolher não fazer diferença nenhuma. Mas se eu escolho fazer a coisa certa, agradar o Senhor, me alinhar a Ele de verdade, de coração, não apenas de casca, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, ou seja, o seu nome. Ó, antes de você chegar, opa, fulano é de caráter. Ó, fulano, você vai fazer negócio com fulano? Fulano falou tal coisa? Fique em paz. A sua retidão irá diante de você, o seu bom nome chega antes de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ó, por onde você passa, você deixa um rastro de bênção. Não tem gente que por onde passa deixa um rastro de destruição? Deixa relacionamentos estragados, deixa uma imagem ruim na empresa, por onde passa misericórdia, que não me toca nesse nome, eu vou apagar do meu contato, não me fala desse sujeito. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, a glória do Senhor estará na sua retaguarda, você deixa um rastro de vitória, de saudade. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Agora que Ele vai responder. Ah, Senhor, lembra que a gente leu aqui, ó, por que jejuamos e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Claro, eu estou desalinhado. Mas agora que eu alinho, aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar. Se com renúncia própria, você para de ser egoísta, com renúncia própria você beneficiar os famintos, faminto pode ser quem está precisando de ajuda para comer, pode, mas faminto de alma, de ajudar, de amparar, de cobrir. Beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, você vai se destacar, e a sua noite será como o meio-dia.
O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol. Olha o tempo que a gente vive, a sequidão que a gente vive. As pessoas mortas, vazias, egoístas ao extremo, e você se destacando. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. O seu povo, a sua casa, a sua família vai reconstruir os valores, aquilo que está em ruínas. Hoje em dia, falar de respeito é opressão. Falar de valores, de princípios, de obedecer aos pais é opressão. Então precisa restaurar os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Você pavimenta bons caminhos, sua vida não é mais esburacada. Sua casa é estruturada, você reconstrói moradias, você pavimenta bem as ruas. Então aqui a gente acabou de ler. Muito claro esse Isaías 58. O Senhor está falando que aqui havia um povo que vivia de imagem. Por imagem, era o povo mais espiritual da face da terra. Tinha caras e bocas, mas a vida não caminhava. Como é que eu faço caras e bocas? Eu sou a pessoa mais espiritual da face da terra, minha vida não sai do lugar. Como a falha nunca está em Deus, então tem que olhar para mim. A vida não caminhava. E eles estavam questionando a Deus. Senhor, a gente jejua, a gente vai na igreja, a gente faz tanta coisa. Senhor, o Senhor não muda a minha vida, mas a falha não está em Deus. Pareciam desejosos, mas no coração estavam distantes. Porque é no dia a dia, pessoal, é no dia a dia que nós plantamos as boas sementes. É ser espiritual de verdade, é temer a Deus de verdade, é temer a Deus quando ninguém está vendo. Quando você está lá sozinho no seu quarto, sozinho no seu carro, você teme a Deus, você pensa no que você pensa no que você fala, você pensa no que você assiste, você pensa, você está atenta, você está alerta. Eu temo a Deus. Porque temer a Deus é o quê? É exercitar a integridade. Fala comigo, temer a Deus é exercitar a integridade. Então ninguém está vendo. Você tem um lixinho lá, você quer jogar um lixo na rua, você tem integridade, você não vai jogar na rua. Mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Temer a Deus é exercitar a integridade em todos os lugares, é ter um lar, não de gritaria, mas um lar de paz. Um lar de harmonia, de respeito. Ser crente é difícil. Ser crente exige demais, como a gente leu agora há pouco, com renúncia própria. É renúncia diariamente. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo diariamente. É uma negação diária. Negue-se a si mesmo. Então, pegue a sua cruz e me siga. Então, a cruz, o desafio, as questões que nós precisamos enfrentar. É guardar aquele carrinho do supermercado, é você pegar uma coisa e você volta e deixa no lugar. Ah, mas tem quem faz isso, tem quem recebe para fazer isso. Não, mas você é íntegro. Você é íntegro. Quem leva alívio, recebe alívio. Eu posso aliviar alguém? Eu posso ajudar alguém? Eu posso deixar aqui o carrinho no meio de uma vaga de estacionamento e tirar a vaga de alguém, ou aquele carrinho deslizar e bater no carro de alguém? Ah, mas não é da minha conta. Claro que é da sua conta. Então são em detalhes. Você viu como direto, você deve ir em mercado, tem lugar, tem pontos ali, especialmente onde tem saquinhos, que as criaturinhas abrem, comem e deixam lá. Abrem a garrafinha, ou abre o saquinho de algum salgadinho e deixa lá. Você é incapaz de fazer isso. Se às vezes uma criança, um filho seu, sem querer vai lá e você não prestou atenção e fala, abre um. Ou comeu tudo ali, você jamais cogitaria, uma pessoa não cogita a hipótese de deixar, vou deixar aqui esse saquinho aqui, ó, já está vazio, meu filho já comeu tudo, vou deixar aqui no saquinho, vou deixar aqui na prateleira. Não, você deixa ele vazio ali para quando você passar no negócio, você passa lá o scanner e joga fora.
Ou seja, detalhes fazem toda a diferença. É ajudar aquele colega chato, aquele colega desagradável, é abençoar a vida daquela pessoa, é ajudar ele a aprender alguma coisa, ajudar ele terminar uma negociação. Eu vou ajudar, eu vou plantar, porque se eu quero ser abençoado, eu estou plantando. Se eu quero uma vida abençoada, eu estou aliviando. Então, o que eu posso aliviar? O que eu posso ajudar? Então, eu estou atento. O que eu posso? Igual as crianças, às vezes as crianças falam isso. Às vezes uma está implicando com a outra, aí uma delas se levanta e tá bom, eu vou pegar a bênção dela. É exatamente isso. Eu vou pegar, a criança não quer fazer tal coisa? Eu faço então, eu vou pegar a bênção para mim. Pega a bênção para você, não joga a bênção fora, pega para você. É parar ouvir uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo. Hoje em dia as pessoas não querem ouvir ninguém. Às vezes você está perto de pessoas que nitidamente estão querendo desabafar, às vezes são sozinhas. Aqui a gente vê muito isso, né? Ainda mais quando é imigrante, a gente vê bastante. Às vezes as pessoas são mais solitárias. Às vezes ela quer falar, ela quer conversar, e às vezes a pessoa não está com tempo. Não, mas eu tenho compromisso. Não, mas planta na vida dela, ouça, escuta. Às vezes a pessoa não quer conselho, não quer nada, ela só quer falar. Só quer falar. Quando a gente não ensina um filho a respeitar as autoridades, a gente está dando um péssimo exemplo para ele. Quando vai lá tomar as dores na escola, porque ele não vai respeitar o pai, não vai respeitar a mãe. E a gente vê muitos pais que não ensinam os filhos a respeitar as autoridades. Não vê respeitar o próprio pai, obviamente, a mãe, os professores, não respeita. Tem gente que não quer respeitar a polícia. A gente vive num tempo onde a anarquia, né, interna, emocional é terrível, tudo é opressão, e estão tudo oprimido também, né? Tudo oprimido, tudo estragado. Por quê? Porque não tem hierarquia. Se uma pessoa não respeita o pai, não respeita um policial, não respeita uma autoridade, obviamente ele não vai respeitar a Deus, ele não vai querer saber de Deus, porque Deus ele é uma referência de pai, é uma referência de autoridade. Se eu tenho problema com meu pai, se eu tenho problema com a autoridade, eu vou ter problema com Deus, porque eu vou transmitir para Deus a imagem que eu tenho com pessoas. Então muitas vezes a gente vê esse problema, e aí a pessoa se torna aquela pessoa amarga, oprimida, carente, que se envolve com as piores pessoas, onde aquela criança busca validação em amizades erradas. Por quê? Porque ela não está sendo desenvolvida emocionalmente bem, ela não está sendo suprida emocionalmente bem, porque não está sendo colocada a coisa certa. É onde tem aqueles furtos, tem aquelas birras, a desobediência, aquela busca pela validação das pessoas. E às vezes, obviamente, a tendência sempre é de buscar nas pessoas erradas. Então, quando nós não colocamos para dentro de nós a coisa certa, e não colocamos dentro dos filhos a coisa certa, a gente não está sendo verdadeiros cristãos. A gente não bota para dentro os valores, os princípios, não bota nesses filhos a coisa certa, a gente não está sendo cristão de verdade. Porque nós somos chamados para ser a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas para ser a luz do mundo, eu preciso primeiro tirar as minhas trevas internas. Que é o que a gente acabou de ler. Vocês brilharão como a luz do meio-dia. Aí sim, ele falou, porque antes de brilhar como a luz do meio-dia, eu preciso tirar as minhas trevas internas, eu preciso me alinhar ao Senhor. Porque a doença do nosso tempo é a doença da alma. São as doenças emocionais. As pessoas se sentem vazias. Por quê? Porque elas estão vazias. Por quê? Porque elas estão longe de Deus. Então, se nós não lidarmos com as coisas que são necessárias,
A gente vai carregando uma vida inteira aquelas amarguras, aqueles pesos, tudo que a gente lê agora em Isaías 58, aquele jugo, um jugo desnecessário, um jugo pesado, e levando outros à amargura também, porque um amargurado leva à amargura, porque você só vai dar o que você tem. Se você é uma pessoa alegre, você leva alegria. Se você é uma pessoa oprimida, você vai levar opressão. É assim, você dá o que você tem. Então a gente vê o quê? Pais desequilibrados, pais inseguros, formando filhos desequilibrados, filhos inseguros, filhos que mentem, filhos que desobedecem. Por quê? Porque são reflexo dos pais. O filho é reflexo dos pais. O que nós acabamos de ler? Vocês serão reparadores de muros, pavimentadores de estradas, construtores de moradias. Então eu preciso reparar os muros. Nós não somos, eu não sou o tipo que vive em escombros. Nós não vivemos em escombros, nós não vivemos em coisas mal feitas, coisas mal construídas. Então nós não aceitamos viver num casamento em escombros, nós não aceitamos viver uma vida financeira em escombros, nós não aceitamos viver uma vida espiritual de escombros. Nós somos reparadores, construtores. Então eu me levanto. Você se levanta e fala, eu vou reconstruir. A gente não está vivendo os 52 dias para reconstrução? Então eu vou reconstruir, eu vou colocar força. Então eu vou honrar a Deus, eu vou parar de seguir o meu próprio caminho, eu vou seguir o caminho que Deus tem me colocado. Então eu decido ajudar o próximo, eu decido investir de verdade na minha família, nos meus filhos, eu decido ser verdadeiramente íntegro. Eu decido fazer o que é necessário. Porque a felicidade, ela só vai acontecer quando eu faço coisas de forma generosa. Porque uma pessoa egoísta, ela é infeliz. Então, eu ajudo, a felicidade só vai vir quando eu tenho progresso. Eu tenho progresso como? Vendo as coisas mudarem. Eu estou reconstruindo, eu estou ajudando o meu próximo, eu estou ajudando as pessoas, ou seja, eu estou sendo bênção. Eu estou sendo bênção. Aqui em Gálatas 6,7 diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, Gálatas 6,7, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Você está semeando só na carne, né? Só estupidez, desequilíbrio, carnalidade, você vai colher destruição, não tem outro jeito. Mas quem semeia para o Espírito, integridade, sabedoria, oração, valores do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Isso é muito importante, porque tem dia que a gente não está meio cansado. Tem às vezes algumas pessoas, algumas situações que a gente está meio saturado, mas o Senhor está falando, Ele nos dá sempre uma palavra de esperança. E não nos cansemos de fazer o bem, vale a pena. Vale a pena. Tem hora que você, puxa, parece que quanto mais eu faço, pior fica. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Esse é o ponto. A maioria das pessoas para antes, a maioria das pessoas desanima, a maioria das pessoas retrocede. Nós precisamos ser consistentes, continuistas. Se você tinha um problema com procrastinação, você tem que lutar com todas as suas forças, porque tudo vai travar. Tudo já é travado na vida de uma pessoa procrastinadora. Então eu não posso desanimar, eu tenho que ter consistência, eu tenho um alvo, um foco muito claro, se não desanimarmos. Então eu não vou desanimar, não tem plano B, só tem um plano, só tem um objetivo, esse tem que ser o nosso alvo, você levanta e você faz, você pega e você age, você não fica pensando, mas eu não quero, eu estou com dor, estou com sono. Não, você é um homem, você é uma mulher, você é um adulto, então você vai lá e faz o que precisa. Você precisa passar a noite com o seu filho lá, porque ele deu febre, você vai fazer, você vai pagar o preço, e depois daqui a 7 horas você está lá na rua trabalhando e não está reclamando, por quê? Porque você fez o que você tinha que fazer. Então o Senhor está falando, faça o que tem que fazer. O que Jesus fez foi muito difícil, mas Ele passou e Ele venceu. E então Ele fala, se vocês crerem em mim, vocês farão coisas ainda maiores. Lá em João 12,14. Quem crê em mim fará essas obras e fará ainda maiores.
Então, se eu acho que Jesus foi espetacular, e ele é o cara, exatamente isso. Mas ele nos mostra que se eu venci, você pode vencer também. Portanto, enquanto temos oportunidade, não espera acabar, não espera o filho desandar, o filho perder aí no mundo, o casamento acabar, a vida ser destruída. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então pode parecer que está demorando, mas continue fazendo aquilo que agrada a Deus, faça o bem a todos, não somente aquele que te faz bem. Jesus falou, se você tratar bem a quem te ama, que galardão que você vai ter? Nenhum, porque não é difícil. Mas eu vou ter galardão fazendo bem àquele que não quer o meu bem. Ah, mas você é capacho? Não, não é isso. Em nenhum lugar a Bíblia diz para a gente fazer isso. Você fazer a coisa certa, simples assim. Nem mais nem menos, fazer o que é necessário, fazer o que precisa. Abençoar, ajudar. Ah, mas está desrespeitando, está me ofendendo. Sai de perto, segue a sua vida. Ninguém pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Mas você vai fazer a sua parte. Não se canse de fazer o bem. Então não seja um cristão apenas da boca, mas um cristão de prática, crentes na prática. Tem o dia a dia, são frutos, é a conduta diária. O mundo pode falar que tudo isso é bobagem. Tem que pagar o mal com o mal mesmo, tem que desejar o mal mesmo, tem que... As pessoas estão numa fase tão terrível que se a pessoa está lá fazendo alguma coisa, tira uma foto, está com uma roupa melhor, já tem lá o hater, já tem quem deseja o mal, que quer que morra, que é tudo louco, tudo desequilibrado, tudo assim, extremo, assim. Se tem alguém que está bem, tem uma família bem, nossa, queria que morresse todo mundo num acidente de caminhão. É nesse nível, você sabe como é que é. Porque são pessoas perturbadas. Quanto mais longe de Deus, menos freios, menos parâmetros eu tenho. Eu vou ficando mais, vai escalando a maldade. Quanto mais longe de Deus, maior aumenta a maldade. Então pode dizer que tudo é bobagem, mas a gente está vendo os resultados. O mundo está cada vez mais maluco e a gente não pode participar disso. Ah, mas ninguém está vendo. Deus sempre está vendo. Ah, mas parece que não está valendo a pena. Deus sempre está vendo. Ah, mas parece que ninguém viu. Eu abençoei aquela pessoa, eu ajudei aquela pessoa que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas Deus está vendo. Às vezes você está fazendo, às vezes ninguém viu. Às vezes você foi lá, tem uma boa atitude, orou, ajudou. Às vezes você fala, eu queria ser reconhecido. Jesus falou, se você tiver a sua recompensa aqui na terra, você não vai ter no céu. Então faz o que você tem que fazer e sabe que o seu Pai está te vendo. O seu Pai está te vendo no secreto. Porque os religiosos queriam ficar na esquina, né, para pegar de quem ia dos dois lados, para mostrar que eles eram muito religiosos, muito espirituais. Aí ele falou que a recompensa dele já estava ali. Olha, o rabino, nossa, rabino, como o senhor é de Deus, pronto. Mas você... vai para o seu quarto, ninguém está vendo lá, quietinho, só você e Deus. Deus está te recompensando lá. Deus está te abençoando lá. Então isso é integridade. Eu não faço para você, eu faço para Deus. Você não vai fazer para me agradar ou para aparecer para alguém. Você vai fazer para Deus. E, consequentemente, a sua luz está despontando, as suas obras estão... lembra, a sua integridade chega antes de você e a sua glória chega na sua retaguarda. Ou seja... o seu nome, o seu bom nome, chega antes de você chegar e você deixa um rastro de vitória. Acabamos de ler lá no 58. Então, integridade. Se seu filho errou, corrija. Não passa a mão. Mostra o padrão. Deus sempre está vendo, Deus está falando, vale a pena, corrija. Como Ele nos corrige, corrija o seu filho. Não ignore nada. Peça discernimento, peça entendimento para Deus, não pode ignorar nada. Às vezes uma mentira, uma manipulação, alguma coisa escondida. Porque o que você não lida agora vai estourar amanhã. Ou você acha que esses políticos aí que roubam milhões, eles começaram agora? Se eles tivessem uma mãe que quando pegou lá uma borracha que não era deles, tivesse levado na escola, feito eles passarem vergonha, ele nunca teria feito isso.
Esses jovens aí, que não tem identidade, que não sabe nem se é homem, se é mulher, que vira ateu, que desrespeita os pais. Se tivesse ali pais firmes que estão atentos ali, colocando a coisa certa, pais presentes, colocando a palavra com valores e princípios, que educassem com base na Bíblia, não seriam assim, perdidos, descontrolados. Mas por quê? Porque durante muito tempo não foi feito o que tinha que fazer. A gente tem esse hábito, né? Porque essa geração... Não, o problema dessa geração não é dessa geração. O problema dessa geração é da anterior, que foi negligente. O problema do evangelho hoje, da porta larga, não é de agora. É de algo que já vem aí pelo menos de uns 50 anos. É por causa da corrupção, é por causa da falta de temor, da falta de reverência. É por causa que muitas vezes aqueles filhos viam os pais de uma forma na igreja e de uma outra forma na casa, no trabalho, numa ligação. Ou seja, viam incoerências, viam mentiras. Aí isso vai gerando novas gerações que também não têm temor. Meu pai não tinha temor, minha mãe não tinha temor, era tudo uma casa, um pé de guerra, meu pai mentindo, minha mãe desequilibrada, meu pai enganando, meu pai traindo a minha mãe, e depois indo lá para a igreja, meu pai fumava escondido, depois ia lá para falar, orar na cabeça das pessoas. Então você cria pessoas, você cria uma nova geração que não tem temor, que acha que isso daí é balela, que todo mundo é corrupto, que todo mundo é falso, que todo mundo é mentiroso, que todo mundo é desonesto, porque é a referência que a pessoa teve. Então não é de agora, os problemas não vêm agora. Uma pessoa que está lá com 60, 50, 70 anos, que começa a ter problema na saúde, não começou ontem. Começou há 20 anos, há 30 anos antes. Tem uma expressão que a gente ouve muito, né? Ouvia muito no Brasil, né? Qual que é a sua religião? Eu sou católico, mas não sou católico praticante. O que é ser praticante? Tem um monte de crente que não é praticante. E o que é ser praticante? É saber a reza? É saber o terço? É saber o quê? Praticar isso. Um cristão praticante não é o estar na igreja. Eu sou cristão, mas eu não sou praticante, eu não vou na igreja. Não. É você praticar no dia a dia. Não é por você estar na igreja, mas é por você viver a palavra. Aquilo que você recebe, você pratica. Então essa frase ficou no nosso dia a dia, na nossa vida inteira, né? O fulano ele é de uma religião, mas não é praticante. Não existe isso. É o dia a dia. Então, por exemplo, se fala de cura, você tem orado, você tem buscado. Eu sou um testemunho de cura. Testemunha de cura mental, da epilepsia, física. E quantas pessoas foram tocadas por esse testemunho e acreditaram na vida delas que poderia acontecer. E quando você não luta, aquilo se perpetua. A Maria, por exemplo, a minha mais velha, teve 2 ocasiões de querer repetir o meu padrão. E aí a gente já pegou, tem que pegar no início. A gente tem que pegar no início. E oramos e declaramos, foi para o hospital, teve situações, etc. Teve o diagnóstico lá, que talvez tivesse que tomar o remédio, tal, mas a gente lutou, rejeitou. E graças a Deus vencemos. Quando fala do dízimo, o dízimo é obediência, o dízimo é um ato de fé. Mas tem um monte de lugares que usou para fazer palhaçada, corrupção, esbanjar. Aí o negócio perde valor. Eu acho que todo mundo é bagunçado assim. Você ouviu, esses dias a bispa falou no encerramento, eu falei na semana passada, daquelas ofertas das viúvas. Né? Aquela oferta lá que foi aquela que chamou a atenção do Senhor, aquelas 2 moedinhas que chamou a atenção do Senhor, onde a pessoa pegou esse espírito e falou assim, eu vou fazer a minha oferta. Tinha uma lá que falou que tinha R$4, outro tinha R$81.
E o Senhor devolveu com 200 vezes mais. Eu, no final do mês passado, por causa dessa palavra, eu fui lá e eu fiz a minha oferta. Eu peguei o que tinha na minha conta, era dia 29 mais ou menos, 29 ou 30, eu fiz a minha oferta. Eu tinha compromissos no começo do mês que eu sabia que tinha, mas eu não fiquei preocupado no sentido assim, eu vou confiar em Deus. Eu tinha coisas para vencer no dia 5 e eu fiz essa oferta no dia 29 ou 30, eu não me lembro agora. E 3 dias depois, apareceu na minha conta, eu entrei depois, peraí, que dinheiro é esse? O valor que eu tinha colocado tinha um valor 10 vezes maior. Mas peraí, o que é isso daqui? Eu fui olhar, o que é esse valor? Era de um CDB que eu não sei quanto tempo que eu tinha feito, fazia uns 4, 5 anos que eu tinha feito aquele CDB, que eu tinha investido lá, ele fica preso lá no tempo que precisa. E 3 dias depois que eu fiz a minha oferta, sem expectativa de como eu faria, o Senhor liberou aquele valor 10 vezes maior. Isso é o surpreender de Deus. Porque você não espera, eu não sabia, eu não lembrava disso. Mas você fica lá, Senhor, eu confio no Senhor. Eu não começo a ir correndo. E aí? Nossa, está chegando. E chegou a ficar negativa. Chegou a vencer conta no primeiro dia. Ou seja, não é assim, é igual o Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não livrou da fornalha. Ele livrou dentro da fornalha. Então, quando você toma as suas decisões de confiar, é confiar de verdade. Quando você está falando do seu casamento, eu preciso de restauração do meu casamento, a gente já falou, eu e a Mariana já contamos esse testemunho aqui várias vezes, que por 7 anos dentro da igreja, conhecendo a palavra, mas 2 imaturos, nós fizemos do nosso casamento um inferno, foram 7 anos de inferno. Só que aí, num propósito da mudança, não sei se foi 2017, eu não lembro agora, eu tomei a decisão, eu vou tomar uma decisão. E eu comecei a agir de modo diferente. Mas isso não acontece, uma mudança de 7 anos de coisa estragada, de padrões mal estabelecidos. Isso não muda em uma semana, um mês, nem 6 meses. Levou pelo menos 3 anos, do jeito que eu brinco, né? Foram 3 anos de inferno e 3 de purgatório. E hoje, esse ano, a gente fez 14. Então é aquele dia a dia. Dia a dia. E vai batendo, e vai insistindo, e dá uma escapada aqui, e dá uma pisa na casca de banana ali, mas se levanta de novo, e vamos de novo. Não, eu comecei, estou num grande projeto, eu não posso parar, eu não posso descer, eu não posso retroceder. Não se canse de fazer o bem, mas ela está difícil, mas eu também, hoje foi minha vez de pisar na bola. E assim, aí você vai insistindo. Então você fala de casamento, eu lutei. Você falou de cura? Eu lutei. Você falou de ser ousado nos dízimos? Eu fui. Então, para você ensinar uma pessoa, você precisa também ter as suas experiências, senão fica muito teórico. Fica muito abstrato. Não. Fala do espiritual. Eu tenho que ter meu tempo com Deus. Eu tenho que ter meu tempo com a palavra. Eu tenho que ter meu tempo de oração. Eu tenho que ter o meu tempo com Deus, porque senão eu vou morrer. Não, eu venho aqui, eu vim para fazer culto. Não, eu não posso vir para fazer um culto. Isso não, assim como você trabalha nas suas áreas, eu trabalho aqui na igreja. Não é assim. Se eu vier para fazer um culto, eu estou errando. Se a Tamires vier para cantar, ela está errando. Ela vem para adorar. Eu tenho que vir para adorar. Você no seu trabalho, você está adorando. Você lá na sua casa, quando você está com a sua família, tendo a atitude certa, ensinando o seu filho, você está adorando. O que é? Você está reconhecendo Deus. Ou seja, você está sendo uma coisa só. Então, é o viver pela fé, é o declarar. Por isso que a gente fala, declara, acredita, o poder das declarações. A gente tem uma força para declarar porcaria, né? Para declarar maldição, para você não muda mesmo, isso daqui não dá para nada mesmo, isso daqui é uma porcaria, tudo dá errado na minha vida. Olha a força que a gente tem para declarar bobagem.
Mas quando é para declarar, eu abençoo a sua vida, eu declaro essa porta aberta, eu declaro essa empresa faturando pelo menos 10 vezes mais, eu declaro que a minha vida é uma vida de glória, eu declaro que o meu casamento é um casamento feliz, abençoado, eu declaro que os meus filhos são homens e mulheres de Deus, eu declaro vitórias na vida de vocês, eu declaro poder na vida de vocês, eu declaro que tudo que eu colocar as mãos prosperará, eu declaro 10 vezes mais na minha vida, nisso, naquilo outro, eu declaro fluidez, eu declaro graça. Aí a pessoa, não, é porque não está acontecendo. Mas quem disse que é? Senão não precisa de fé. Se está vendo, se está acontecendo, tem água aqui, eu preciso de fé para falar que tem água aqui, mas eu preciso de fé para quê? Para declarar aquilo que eu não estou vendo. Senhor, amanhã eu preciso de uma resposta, Senhor. Eu não tenho a resposta ainda, por isso que eu preciso da fé. Eu preciso de uma resposta amanhã, Senhor. Eu preciso desse livramento amanhã, Senhor. Eu preciso dessa resposta, Senhor, amanhã eu preciso disso, meu Pai, me ajuda. E eu vou confiar. Senhor, deu segunda-feira, 7 horas, não chegou nada, meio-dia não chegou nada, já sei, eu vou começar a ligar, vou pedir ajuda, vou fazer tal coisa. Não, você vai passar no teste, você vai na fornalha, Deus não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar dentro da fornalha. Davi não foi liberto, não deu um ataque no coração de Golias, não. Deus deu a vitória na batalha, quando ele estava na briga lá. Então, Ele não vai nos livrar dos problemas, Ele vai nos livrar dentro dos problemas. E se eu não acredito nisso, e rompo, e creio, e dou os passos certos, e priorizo a Deus de verdade, e confio nele, e declaro a coisa certa, eu nunca vou viver, eu não vou ser um crente na prática, eu vou ser no máximo um religioso na prática. Um religioso. Então, meus queridos, pega essa palavra. Se você perdeu alguma coisa, distraiu, volte e assista de novo esse culto. Mas não perde a oportunidade da palavra entrar e fazer, explode na sua cabeça. Explode, opa, nossa, é verdade, quanta coisa, olha só, olha como eu estava vivendo, como eu estava fazendo, como eu estava agindo, Senhor, olha a incredulidade, eu digo que eu creio, mas na hora do aperto eu vou para a saída natural, e tantas coisas. Vem uma situação, o Senhor fala, não se canse de fazer o bem, eu vou lá, também você não muda, também você eu quero o divórcio, eu vou embora daqui, não se sabota, não dá tiro nos 2 pés, não faça isso com a sua vida. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Pegue o seu propósito. Se você não recebeu, veja se alguém não recebeu, tá? E pegue o seu propósito. Eu quero que você fique em pé, por gentileza, para nós orarmos. Feche os seus olhos, por favor. Analise o que nós falamos hoje. O que o Espírito Santo falou com você. O que o Espírito Santo falou ao seu coração. Lembra da sensibilidade do Davi? Ele cortou a pontinha e já recuou. Opa, não posso passar disso. Vamos buscar isso. Vamos buscar essa sensibilidade. Deus está sempre vendo, pessoal. Você pode achar que não está demorando, que não está acontecendo, que ninguém está reconhecendo, ninguém está vendo. Deus está sempre vendo. Deus está sempre vendo. Sempre vale a pena. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio você colherá se não desanimar. Não desanime. Não desanime. Sempre vale a pena. Acredita nisso. Acredita porque Deus quer fazer, mas Ele vai fazer com uma vida alinhada. Então alinhe-se em nome de Jesus. O que a palavra incomodou você e te trouxe esse entendimento? Senhor, é verdade, eu preciso desse alinhamento. Eu não estou alinhado com o Senhor, eu não tenho orado como eu deveria, eu não tenho buscado ser como eu deveria, eu não tenho sido um exemplo como eu deveria. Eu não tenho ajudado pessoas, eu não tenho sido luz, eu não tenho... o meu nome, a credibilidade não tem chegado antes de mim, eu não tenho deixado um rastro de glória. Então eu preciso ver, o erro não está no Senhor, a palavra está falando, o erro não está no Senhor, o erro está em mim. Então o que o Senhor está falando com você? O que você precisa mostrar
ajustar, tirar, colocar. O que o Senhor está falando com você? Fale com Ele agora, neste momento. Eu vou te dar um minutinho. Fala com o Senhor, em nome de Jesus. Não quero mais. Não queira mais viver assim. Viver sem ti. Seja um cristão praticante. O cristão praticante não é o que está na igreja apenas. É o que sai pelas portas da igreja praticando o que recebeu. Porque você sabe que tem que fazer, essa é a prática. Então tome essa decisão de ser um reconstrutor de muros, de pavimentos, de estradas e de casas. Seja um canal de luz e bênção na vida das pessoas. Tome as suas decisões. Como que vai ser a sua vida com Deus? O seu relacionamento com o Senhor? Tome as suas decisões nessa manhã. Coloque foco. Lide com as coisas. Priorize o Senhor. Priorize as coisas do Senhor. Peça discernimento. O Senhor me ajuda, Senhor, a tirar o jugo, meu Pai. Me ajuda a tirar o jugo da minha vida. Me ajuda a tirar as correntes da minha vida, Senhor. As correntes da passividade, as correntes da incredulidade, as correntes da religiosidade, meu Pai, as correntes da imagem, Senhor. Eu não quero mais viver por imagem. Eu não quero mais ser uma farsa, Senhor, uma fraude. Eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu não quero ser uma coisa aqui, outra lá fora. Porque o Senhor está vendo tudo, meu Pai. O Senhor está vendo tudo. Eu não quero mais viver, meu Pai, dessa maneira errada. Eu quero agarrar a minha oportunidade, Senhor. Eu quero agarrar esta oportunidade. Eu quero dar condições ao Senhor, meu Deus, para ser luz nessa terra, neste tempo, Senhor. Neste tempo de trevas. Eu quero ser o canal de luz, meu Pai, neste momento de trevas. Mas para isso eu preciso tirar as trevas de dentro de mim. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então seja cheio de luz, cheio da verdade, porque a palavra é a nossa luz. A palavra é a nossa luz. Então tome essa decisão em nome de Jesus, Senhor. Eu tomo essa decisão hoje, meu Deus. Eu me liberto, Senhor. Eu me liberto, eu me levanto, Senhor. Eu me liberto, Senhor. Eu me liberto, eu me levanto. Levante-se no Espírito agora. Levante, Senhor, por mais que eu posso não estar vendo muitas coisas, Senhor, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo crendo no Senhor. Eu continuo crendo na Sua palavra, meu Pai. Eu confio na Sua palavra. Eu confio, meu Pai, nas restaurações. Eu confio, meu Pai, na mudança do meu caráter. Eu creio, meu Pai, eu tomo essa decisão de mudar, Senhor, o meu estilo de vida. Mudar o meu estilo de vida, meu Pai, eu creio, eu declaro vitórias, Senhor. Eu declaro vitórias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitórias, Senhor. Eu declaro, meu Pai, luz, meu Pai. Ilumina, Senhor, ilumina minha mente. Ilumina minha mente, Senhor. Eu quero ver o Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ver o Senhor, eu quero te conhecer, meu Pai. Eu quero te conhecer, eu quero fazer a Sua vontade. Eu quero fazer o que é necessário, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero fazer a Sua vontade. Eu quero ser um pai diferente, uma mãe diferente, um marido, uma esposa, um profissional, um cristão, Senhor, praticante. Que é íntegro no estacionamento, que é íntegro no mercado, que é íntegro, meu Pai, na solidão do carro, Senhor. Que é íntegro nos pensamentos, que é íntegro nas palavras, Senhor. Na empresa, que não aceita ofertas malignas, meu Pai, propostas malignas, erradas, Senhor, que não faz concessões para o mal, mas que tem uma integridade total, Senhor, que tem uma integridade total. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu declaro respostas, eu declaro, meu Pai, a mudança, Senhor, de cada um de nós, meu Deus querido. Eu declaro a mudança de cada um de nós, meu Pai, eu te peço, Senhor. Muda as mentes, muda os corações, Senhor. Transforma, Senhor, essa mentalidade, a fé, Senhor,
Que tenhamos aqui homens e mulheres poderosos, fortes, abençoados, cheios de poder, de unção, de graça, Senhor, do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor. Fale com o Senhor. Declare as vitórias na sua vida. Abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe sua esposa, o seu marido, os seus filhos, abençoe o seu trabalho, abençoe aquele colega de trabalho que tentou te prejudicar. Abençoa, atraia favor, atraia poder para a sua vida. Atraia poder, não faça como o mundo só faz o que quer, o que gosta e o que está com vontade. Nós não somos assim. Nós somos cristãos, nós nos parecemos com Cristo. O Senhor falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que seja feita a sua vontade, não a minha. E Ele foi, Ele venceu, Ele pagou o preço certo, e Ele está honrado, e tudo passou. Tem gente que não quer pagar o preço e não sai daquele problema, porque não quer romper, não quer pagar aquilo, não quer entregar aquilo que é exigido. Porque quando a gente não enfrenta as coisas, elas continuam vivas, elas continuam correndo atrás da gente. E a pessoa vai acumulando problemas. Então olha para aquele problema, encara aquele gigante, aquele desafio, aquele leão, aquele urso. Davi só conseguiu enfrentar o Golias porque ele tinha enfrentado o leão e o urso. Porque toda vez que entrava lá um leão ou um urso para roubar uma ovelha, ele não deixou, é só uma ovelha. Não vou entregar, não vou arriscar minha vida por causa de uma ovelha fedorenta. Mas se ele não fizesse isso, o leão ia voltar a segunda vez, o urso ia voltar a segunda vez, a terceira vez. Golias já estava lá, ofendendo o povo de Israel há 40 dias. Davi chegou lá e ouviu a primeira vez e única vez, e ele já tomou uma decisão. Porque nós temos que ser rápidos de obedecer. Então, se a palavra veio até você, não endureça o seu coração. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Porque cada vez que você ouvir uma palavra que o Espírito Santo falou com você e você ignora, mais cauterizado você fica. Daqui a pouco nada mais te toca. Daqui a pouco você se torna um cubo de gelo, uma pedra. Nada vai fazer sentido para você. E o desafio é muito maior, muito mais difícil. Porque quando a gente dessensibiliza uma área, ela não volta a ficar sensível facilmente. É igual uma mão, quando tem um calo, aquela área vai ficando grossa, você já não sente mais tanto. Então não permita que a palavra venha e você não seja tocado pelo Senhor, e você não tome as suas decisões. Não deixa perder a sensibilidade do Espírito Santo. Peça ajuda ao Senhor. Meu Deus, eu preciso de sensibilidade à sua voz, meu Pai. E como é que você adquire isso? Se relacionando com Ele, obedecendo. O que a palavra disse? Eu vou fazer o que é necessário, eu vou pagar, eu vou fazer o que é preciso nos mínimos detalhes, Senhor. Eu vou buscar o Senhor, eu vou priorizar o Senhor. Eu não vou fazer o que eu estou com vontade. Hoje eu não estou com vontade. Não existe isso. Eu faço porque isso é bom para mim, isso é bênção para a minha vida. Deus não precisa de favor. Deus não está pedindo, por favor, ore, viu? Por favor, jejue, viu? Por favor, para de mentir. Não, em nome de Jesus, pessoal. Provérbios diz exatamente isso. Se você for sábio, o benefício é seu. Se for tolo, você sofrerá as consequências. Então eu ganho com isso. A minha família ganha com isso. Os meus filhos ganham com isso. Deus não ganha nada. Eu ganho tudo. Eu recebo tudo. Então simplesmente obedeça, simplesmente tome essa decisão. Não vá para aquilo que você está querendo fazer ou está com vontade de fazer. Simplesmente, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Tá bom, eu vou fazer. Vou fazer como Abraão, vou ser rápido em obedecer. Vou ser como Davi, Senhor, o que eu posso fazer? Quem eu posso abençoar? Davi, de tempos em tempos, ele buscava, o que eu posso fazer, Senhor? Quem que eu posso abençoar? Tem alguém que eu possa ir ajudar? Ele estava sempre buscando, por quê? Porque ele sabia que ele não estava abençoando aquela pessoa, ele estava abençoando ele. Ele ajudava os outros, ajudava, mas ele estava sendo abençoado. Então quando a gente persegue isso, eu não olho mais, ele não merece, quem merece? Como o jovem rico disse, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quem é bom? Bom é somente Deus. Então não tem bom aqui, tem alguém que quer acertar.
Então eu quero acertar, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero que o Senhor olhe para mim. Então olhe isso. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio colherá se não desanimar. Ah, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém está vendo o que você pensa, o que você fala, o que você faz, às vezes em alguns momentos, mas Deus está vendo. Então confia nisso. Deus não se atrasa, Deus está vendo, ó, você não perde nada em acertar, em fazer o que é certo. Então continue fazendo. E simplesmente pague o preço certo. Às vezes é hora de falar, às vezes é hora de calar, às vezes em alguns momentos você queria explodir, estourar e revidar, e eu não levo desaforo para casa. Leva, às vezes é bom. Porque você vai treinando o seu emocional, você vai treinando o seu domínio próprio. Ah, mas meu filho me falou um negócio. Não, você vai corrigir e tal, mas tem hora que você tem que deixar o Senhor falar. Senão você vai só aumentar o nível de tensão, o nível de gritaria, o nível de desequilíbrio, de descontrole, e aí você já não é melhor. Você não faz melhor, você faz igual. Lembra de que Neemias falou? Estou num grande projeto, eu não vou descer. Você não desce do seu lugar. Você se mantém no seu lugar. Você não rebaixa uma pessoa que está desequilibrada ficando desequilibrado também. Você não paga o mal com o mal porque ele tentou te prejudicar. Não, você paga o mal com o bem. Você mantém o seu equilíbrio. A pessoa está desequilibrada, mas você mantém o seu. Esse é o domínio próprio, esse é o fruto do Espírito. Essa é a vontade de agradar o Senhor. Senhor, se não fosse pelo Senhor eu tinha partido para cima, mas porque eu quero te agradar. Então eu não vou fazer isso. Eu vou manter a linha aqui, Senhor, porque eu quero acertar, eu quero melhorar, Senhor. Eu quero todo dia, eu quero ter uma boa semente para lançar. Não quero estragar com tudo e arrebentar com a minha vida. Não, eu vou pagar o preço certo. Eu vou fechar a boca, eu vou sair de perto, eu vou orar. O outro tem que ter o tempo dele, dá o tempo dele. Eu vou fazer a minha parte, Senhor. Eu vou buscar, eu vou pedir a direção do Senhor, eu vou confiar. Lembra? Às vezes a gente quer ser mais santo que Deus, quer ser mais justo que Deus. Às vezes a gente quer, às vezes, botar a mão em coisas que é Deus que tem que fazer. Olha o Davi e o Saul. Saul vivia atrás, cansando o exército, estragando a vida dele, atrás de uma suposta conspiração. Davi pôde matá-lo 2 vezes e não fez. Por quê? Ele falou assim, eu vou deixar Deus trabalhar. Vai ser na guerra, vai ser de alguma forma, Deus vai trabalhar com ele. Eu vou confiar. Às vezes tem pessoas que você está falando, não, ela quer me prejudicar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Não, deixa Deus trabalhar. Deus é um enxadrista, ele faz a melhor jogada. Ninguém pensa como Deus, então confia nele. É o que a gente falou no começo. Deus não precisa da minha ajuda. Se eu boto a mão, Ele tira dele. Então deixa Ele trabalhar. Então eu te peço, Senhor, que a sua palavra tenha vindo, Senhor, e tocado nos corações. Que possamos sair daqui, meu Deus, muito maiores, muito mais abençoados, muito mais poderosos e cheios do Teu Espírito, Senhor. Eu peço, abençoa cada um, meu Deus. Eu peço que você levante aos céus o seu propósito e declare o cumprimento de cada pedido, de cada projeto, de cada situação que você quer que seja reconstruído e restaurado. Eu declaro, meu Pai, restauração, reconstrução, meu Pai, de casamentos, de vidas, meu Pai, de vida, de relacionamentos com filhos, com esposa, com marido, com pai, com mãe. Senhor, eu declaro restauração financeira, eu declaro restauração na saúde, meu Pai. Eu declaro um povo abençoado, eu declaro um povo forte, um povo vitorioso, um povo cheio de unção, de fé, do Espírito Santo. Eu abençoo o nosso povo, Senhor. Eu declaro, meu Pai, o povo do Ministério Mudança de Vida, o povo mais abençoado, mais próspero, mais abundante, mais feliz da face da terra, Senhor, porque é o Espírito do Senhor, é o coração do Senhor, é a mente do Senhor. A sua palavra diz, vós tendes a mente de Cristo, nós temos a mente do Senhor, meu Pai. Então nós temos a força que vem do Senhor,
Nós temos a graça que temos do Senhor, nós temos o domínio próprio que o Senhor tem, nós cremos no Senhor, nós temos a sua mente, meu Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, correntes quebradas, meu Pai, correntes de travamentos, correntes de incredulidade, correntes de passividade, correntes, meu Pai, de dependência da força do próprio braço, Senhor. Eu declaro essas correntes eliminadas, destruídas, Senhor, e que tenhamos aqui homens e mulheres focados, abençoados, generosos, felizes, livres, meu Pai, um povo livre, um povo que ora, um povo que louva, um povo que te ama, um povo que não tem medo, não tem vergonha, Senhor, de usar a palavra, de declarar a palavra, de ser íntegro todos os dias, em todos os lugares, meu Pai. Eu declaro um povo de credibilidade, Senhor, um povo que deixa um rastro de glória, um povo, meu Pai, que antes que eles cheguem, o bom nome, a credibilidade chegue antes, meu Pai. Eu declaro um povo próspero, um povo abençoado em tudo que faz, que tudo que vier às mãos fará com excelência, tudo que colocar às mãos será abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, eu concordo, nós declaramos e nós concordamos com essas vitórias e essas declarações em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.